Beleza? Salve, salve galera! E aí pessoal, boa noite para quem por acaso estiver aí no chat da Roxinha e por acaso vive o drama que eu vivo. Qual é o drama, Raga? É as pessoas acharem que o meu apelido é meu sobrenome. Haja chegar gente na portaria do meu prédio querendo falar com um tal de senhor Hagabashi. Aí a pessoa não vai achar nunca. Isso já aconteceu com vocês? Imagino eu que com algumas pessoas aqui, talvez sim. Mas aí daqui a pouco elas vão relatar, trazer comentários sobre eventuais coisas similares que possam ter acontecido. Se você já estiver assistindo ali na vermelhinha, desejo a você bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Lucas está esperando eu falar o resto, né, Lucas? Cachorro! Cachorro! Mas continuando, desejo a você bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão sentando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto. Não importa onde seja, o importante é que eles não confundam o seu apelido com o seu sobrenome. Pois estamos começando mais um Giro da Semana RPG, que é um quadro aqui no canal em que o Lucas vai à luta com os meus trocadalhos e as minhas trollagens pra cima dele. E ele se esforçando pra caramba pra trazer notícias de RPG aqui no canal. Lucas, tá com você? Bom dia pra aquele dia, boa noite pra aquele de noite, boa madrugada pra quem não dorme, né? Esse cachorro, esse piranha que tá aqui, ó, em cima aqui, ó, de mim aqui não, na live ele tá do lado agora. Ele me deixa tonto. Ele vai e pega e fica mudando. Porque, gente, a gente tem um bordão, aí ele vai lá e ele faz lindamente mudar o bordão por uma pessoa com TDAH. Ah! E hoje nós estamos aqui com uma convidada. Depois eu falo do lance do nome e sobrenome, porque eu achei legal isso daí. E isso é uma coisa que acontece muito aqui em casa, né? Quando vem encomenda. E a gente hoje vai estar com um RPG diferente. Não, ele não é diferente, antes de mais nada. Porque quem começou a jogar via DOS, né? Sim, eu estou revelando muito minha idade. Quem começou a jogar via MSN, quem começou a jogar via fórum, e Rai, se você estiver assistindo, um grande um beijo e abraço, porque essa amiga minha, ela fazia uns textos, livros imensos de fórum, de Vampire, que eu olhava assim, eu ficava abismado com a quantidade de coisas que ela colocava. E como o pessoal eles esperavam, entendeu? E eles colocavam logo em seguida. Era sensacional. E hoje nós trouxemos um RPG que é exatamente assim. Lindo desse jeito. Que é o Guia de Novênia. E estamos com uma pessoa bem encantadora aqui. Que é a Bieli Scala. Eu falei certo? Não sei se eu falei certo. Mas, Falou assim. Bieli Scala, dá uma boa noite aí pra galera. Fala de você. Oi, gente, boa noite. Eu sou Brielle Riscala ou Paula Guimarães, depende de quem me conhece. Faço parte do grupo das pessoas que tem o nome confundido por causa da forma como é chamada na internet e a forma como é chamada em casa. Eu sou a autora do Guia de Novênia, a autora, ilustradora e diagramadora, né? É um projeto pessoal que eu tenho. Começou como um projeto de pequeno, era um RPG de fórum, só que no Discord, e aí eu fui evoluindo até ele se tornar um livro. E é basicamente isso, tentando ser direta na hora de falar, porque a pessoa que escreve gosta de falar bastante, né? Então é complicado. Aqui você tem liberdade total de falar o que você quiser, o que você puder. O que Cuidado você com não essa puder tagarela. falar. Não, mas pode falar. Aqui são dois tagarelas. O Raga, às vezes, ele passa apuros comigo. Porque eu sou o mediador e ele tem que fazer eu parar de falar. Ragas vai Pois ficar é. perdido hoje. Eu sempre aviso, toda live que eu chego, a gente, olha, eu falo demais, eu me empolgo, aí vou indo. Ainda mais assunto que eu sou empolgada. O
tipo, o Guia de Norvênia é um projeto que eu tenho ao longo de 5 anos, então eu sou completamente apaixonada por ele. Eu sou apaixonada por criação de mundo, então Norvênia surgiu como essa criação de mundo, eu fui expandindo mais e eu sempre tive a vontade de que RPGs literários, RPGs de fórum, RPs, eles ganhassem espaço também no mercado de RPG, porque eu sempre vejo tantas pessoas jogando, mas geralmente elas ficam em seus grupinhos, assim, que são difíceis de se encontrar, né? É uma coisa muito popular, mas ao mesmo tempo muito escondida. E quando eu decidi trazer o Guia de Novena como um livro, era uma tentativa também de trazer essa modalidade à luz, mostrar, tipo, é um RPG também, é uma jogabilidade válida, é uma jogabilidade divertida, então tem espaço, tipo, as pessoas se interessam. Eu estou muito feliz com todo o sucesso que está tendo o financiamento, porque é uma prova disso, as pessoas realmente se interessam. Então, uma forma diferente de jogar RPG para alguns, para outros é uma forma que jogaram a vida inteira, mas podem não ter se dado conta disso. Mas é o simplesmente jogar RPG por texto, só que o Norvênia acaba indo além disso. E aí eu posso explicar mais ao longo da live, mas já deixei assim aquela pitadinha ali de curiosidade. Agora, antes de eu passar por Raga, só explicando que ele começou com isso daí de nome. Gente, além de Lucas, eu tenho o primeiro nome, que é João. Que se você pegar a família do meu pai, quase toda, e você gritar João, todos vão tender a ser meu filho. Eu fui no meu filho, no Gabriel, eu coloquei Gabriel Henrique. E não meu pai brigou comigo, parou de falar comigo uma época, porque eu não coloquei o nome do meu filho de João Gabriel ou João Henrique. Eu falei, o filho é de quem? Quem fez o filho? Então, quieto. E falei dessa maneira mesmo. Então, eu quebrei nessa maldição. E sem contar que assim, como além de eu ter TDI, né, as entidades antepassadas, personalidades, ou como vocês queiram chamar, são 53, então tem 53 nomes, sem ser o João Lucas pra chamar. E de vez em quando vem encomenda do meu outro pai, dos meus serviços aqui em casa. Então, tipo, na hora chega, eles vêm assim, um nome desconhecido. É pra casa do Lucas, relaxa. Vai. E quando vai ver é pra minha casa mesmo. Então eu entendo isso a partir de encomenda. Muitas vezes. Raga, com você pra gente poder falar do Guia de Novênia. Então bora. Antes, bora mostrar aqui a página da campanha de financiamento coletivo que já foi citada aqui. Ela está no Catarse, é o Guia de Norvênia, RPG literário. Já está com 162% da metabase de R$7.000. Ou seja, a Brielle provavelmente não estava esperando todo esse retorno, que está praticamente dobrando a previsão dela. Tudo bem que a gente geralmente joga lá para baixo a previsão para minimamente viabilizar o projeto, mas caramba, dobrar realmente, como ela já está Então, pouco tempo, assim. né? Ela mesma já está confirmando com o balançar de cabeça que não era previsto. Mas o sinal é de que é bom. A galera tá curtindo o trabalho dela e ela já tem um trabalho de comunidade já prévio que fez com que todo mundo soubesse do projeto dela. E olha só que legal aqui. Tem partes ilustrativas já disponíveis para vocês darem uma conferida. Tem versão física e versão digital disponível para quem participar. Olha só que coisa linda, meu Deus do céu. Assim tu me ganha só no olhar, menina. Caramba. Olha só essa combinação também. Show de bola. Muito bom. Tem aqui todo um conjunto de informações. Olha, como o Lucas me falou ainda agora, tem também tarô para utilizar junto ao jogo. Inclusive a Brielle nos bastidores estava comentando que esse tarô pode servir como um oráculo. E eu achei do caramba isso. Sensacional. Então, aproveitando que a Brielle já se denunciou que gosta de falar,
Presumo eu que só vou conseguir fazer uma única pergunta, viu, Lucas? Então vou fazer a pergunta. Brielle, considerando que você, e aí já fica aqui também meio que um convite indireto, considerando que você que está chamando de RPG literário, conta aí pra gente como é que o Guia de Norvênia se entrelaça entre RPG e literatura. Responde aí pra gente. Como é que eu posso explicar de uma forma direta para o pessoal entender? Basicamente, Norvênia, ele é um RPG que é jogado por texto, então dá para jogar em qualquer plataforma que permita a escrita, seja WhatsApp, Discord, fórum ou até mesmo por cartas e cadernos, onde você puder escrever, você pode jogar Norvênia. E Norvênia é um jogo que a principal base dele é você construir histórias com outras pessoas. São narrativas colaborativas e nessas narrativas surgem tipo histórias incríveis e é uma forma de literatura porque você está escrevendo, você está criando histórias literárias ali. O Norvênia, no caso, ele atua como um cenário onde você cria histórias dentro daquele mundo. O livro ele fornece todas as informações necessárias para você conseguir ambientar a sua história dentro do mundo e surgir a, as mais aventuras, todo o tipo de. Depende muito da história que você quer contar. Então ele abre espaço para isso. Você quer fazer drama, tem espaço para isso. Quer fazer batalhas, aventuras épicas, também pode. Fazer romance. Romance é uma coisa que é bem popular em Norvênia, porque, como eu não tinha falado isso na live, mas Norvênia surgiu como um RPG de Discord, que foi basicamente o playtest dele para ver se o cenário funcionava, se ele era interessante. Foram, foi sendo moldado ali ao longo de 5 anos. E nesses 5 anos, tipo, romance foi uma coisa que bombou pra caramba em Norvênia, porque ele tem uma pegada muito social, né? Ele tem uma construção cultural muito rica. E isso permite explorar de determinadas formas as relações interpessoais dos personagens. Apesar de ter batalha também, que tiveram alguns jogadores que aproveitaram esse lado de batalha, assim, o que ganhou mais as pessoas, talvez por não ter tanto espaço em outras mídias de RPG, é mais essa parte da relação entre os personagens, né? Essa conexão que um tem com o outro, laços de amizade, laços de romance, ódio, toda essa parte mais humana, assim. Então, Norvênia, ele tem espaço para basicamente todos os públicos, mas quem tem vontade de, tipo, aprofundar um personagem, viver realmente ali, entender o que ele está passando e conforme você vai criando a história dele, você vai percebendo que esse personagem ele cria vida e você começa a descobrir as motivações dele, que não é algo que você achava que ele iria viver, tipo, eu quero fazer um personagem com essa personalidade. Conforme você vai escrevendo e desenvolvendo esse personagem, você percebe que ele é uma coisa viva. E a parte mais mágica do RPG literário é essa, é você ver aquele personagem que você criou simplesmente criando asinhas e ganhando o mundo e te surpreendendo, né? Mesmo você sendo o autor, conforme mais você se aprofunda na história, mais ela te surpreende, mesmo que seja você escrevendo ela. E quando você escreve colaborativo com outras pessoas, todo mundo sai surpreso, né? Porque imagina que você fica surpreso com seu personagem, com as ações que ele toma. O outro jogador também vai ficar, e aí você vai ficar surpreso com as ações do personagem, que o jogador também fica. Então, é uma história que cria uma vida muito dinâmica, assim, e todo mundo acha que está sabendo o caminho que está indo, e quando vê, está criando um rumo completamente novo, assim. Acho que é a parte mais divertida. E quando eu comentei que Norvênia vai além, né, na parte de literário, é que ele foca só nessa parte. Ele é completamente narrativista. Ele tem itens de gamificação, o sistema de magia, ele bate muito nessa tecla, mas ele foca muito na narrativa. E por causa disso, Norvênia não utiliza dados para ser jogado. Ele é totalmente focado em
na colaboração entre os jogadores, eles falam, eu quero fazer essa cena de, não sei, eu quero invadir o castelo do rei. Então eles vão planejando como é que é feita essa invasão. Eles planejam, inclusive, os obstáculos que vão ter, se eles vão ultrapassar esses obstáculos ou não. E aí a história vai indo e conforme a própria escrita flui, às vezes eles têm que fazer modificação do plano porque o personagem entra naquela modo surpresa de essa pequena ação aqui me gerou um efeito borboleta que eu acabei me comportando de uma forma diferente do que aquele planejamento superficial fez parecer que eu me comportaria. E aí a história vai seguindo até onde os dois jogadores querem seguir e encerrar a cena e continuar em outra. Vai do objetivo que eles querem com o personagem e o quanto da história eles querem contar. Tipo, o céu é o limite. Sim. Antes de passar pro Lucas fazer aqui um comentário, só de tu falares eu já entendi exatamente como funciona, porque recentemente, para além do que a gente tinha de compreensão, como o Lucas comentou mais cedo, dos jogos por e-mail, jogo por chat, dentre outras coisas, recentemente eu tive contato com um RPG chamado Dead Letter Society. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço. Não, ele é jogado em dupla, mas também pode ser jogado solo, em que as pessoas só jogam por texto. É como se for. A ideia é que cada um dos jogadores é um vampiro de uma sociedade vampírica qualquer, em que eles vão trocando mensagens e ao longo do tempo que essas mensagens vão sendo trocadas, um dos objetivos é formar uma história deles conversando. E aí tu falando, caraca, olha só que legal, só que com uma outra proposta, com outro formato e outras mecânicas. Bacana a proposta, eu gostei muito do Dead Letter Society e fiquei com vontade de ler o seu material. Lucas! Bem, calma aí, que a rede tá batendo aqui nos dois livros que toda hora eles estão caindo. Eu sou muito fã desse tipo de jogo. Como eu demonstrei na época de faculdade da FATEC, eu tava jogando bastante, na ETEC, FATEC, eu tava jogando bastante, né? E tinha inclusive até o grupinho que a gente jogava, eu, a Kellen, a Rai, eu tô tentando, o Estevam, tinha esse pessoal que a gente pegava, a gente no meio da aula, a gente estava conversando, né, e fazendo a história, e até um dia que apareceu alguém também escrevendo no meio da história, só que aí eu fui me tocar que a pessoa que estava escrevendo era justamente o professor Vandé. Ele aproveitava na hora do computador, quando ele parava de explicar, ele sentava lá e ele começava. E aí esse personagem que realmente apareceu do nada, isso tudo em DOS, tá, gente? E aí quando ele do nada apareceu, ninguém sabia quem que era, e aí foi onde eu me toquei. Ele tinha parado de escrever, aí o Vandé, gente, eu vou no banheiro. E eu chamando o outro personagem, porque eu precisava fazer a sequência do meu. E esse outro personagem não aparecia, Aí quando o Vandé voltou, Vandé? Então, aí aí ele também não sabia. E quando foi no final do semestre, tinha mais professores envolvidos, porque eles também gostavam desse tema. Então eu acho que é algo que você acabou acordando de outras pessoas, entendeu? De pessoas que gostam de jogar desse modo, conversar desse modo e até mesmo fazer um livro desse modo. Aí eu vou em cima da minha pergunta. Por acaso, se aparecer outras pessoas querendo lançar um livro em cima do que jogou do Guia de Norvênia, eles vão ter esse incentivo através de ti também? Você liberaria eles lançarem, claro, colocando com os direitos falando que foi feito em cima, porque eu vou lembrar um RPG, um livro
que aconteceu exatamente isso, que é da Verena. A Verena, ela fez com o do Lucas Fall, o da Bruxa, e a gente teve aqui. E ela justamente é o livro de literatura dela e tem as cartas. Entendeu? Agora é com você. Cara, eu acho que o, o foco principal de Norvênia é estimular a leitura e a escrita. Então, se alguém escrevesse um livro só baseado no meu mundo ali, tipo, eu ficaria super feliz, porque, cara, cumpriu o objetivo. Até porque eu gosto muito de pensar também que o guia de Norvênia ele acaba tendo um, uma parte muito educacional também, porque dá para levar ele para um lado mais educativo. Por exemplo, professores de português podem usar o sistema de RPG para estimular os alunos a lerem e a escreverem. Então, assim, se alguém me procurar para falar, eu joguei Novênia, amei, e eu fiz uma história aqui junto com os meus amigos, ou então sozinha, a gente queria lançar um livro. Pode lançar o livro falando dos direitos, que é baseado em Novênia, no mundo, tipo, por mim, pode, pode, tipo, completamente, porque quanto mais livros, assim, quanto mais gente escrevendo e desenvolvendo a narrativa melhor da minha visão, né? Eu sempre fui muito fã e muito amante de leitura, né? E de livros. Eu vivia intocada na biblioteca da escola. Então, eu acho que é algo que faz falta hoje, né? Tem bastante. é, o público leitor no Brasil, ele ele é baixo, né, em relação ao restante do mundo. Então, se for uma forma de estimular que esse público leia mais, escreva mais, para mim é uma grande vitória, de verdade. Só uma coisinha antes de eu passar por Raga. Raga, a Raja Witch que tá no chat é a minha filha, tá? Ela já tá me cobrando o deck. Raga, é com você. Então bora, partiu. Brielle, Opa. tu pode explicar pra gente como é que funciona a mecânica no Guia de Norvênia, dessa interação com as pessoas que participam nesse processo de contar uma história juntas? Uhum. É uma mecânica bem simples, se for para falar, tem gente que até vai julgar que não é exatamente uma mecânica, porque vai muito do bom senso, mas o guia ele tem um- regras bem flexíveis, bem leves, que são basicamente, por exemplo, em Norvênia, a gente dá autonomia completa para o jogador. Então, por exemplo, você pode atuar como mestre, mestrando Norvênia, mas se você for seguir as regras direitinho ali do, do livro, um mestre ele não tem autorização de matar o personagem do jogador, exceto se o jogador concordar. Tem na parte da ficha de personagem questão de autorização, se você autoriza seu personagem ser morto, ferido gravemente, etc. Porque às vezes não é o seu objetivo trabalhar o personagem para ele ser morto ou ele sofrer algum acidente violento. Às vezes você quer trabalhar uma história muito mais leve, mais divertida, por assim dizer. Então ele vai muito do poder do jogador de contar a sua própria história e deixar livre o personagem. Então a mecânica é a escrita, que vai da colaboração entre os jogadores. Os jogadores eles se reúnem, eles decidem a cena ou a história que eles querem contar, e aí eles podem jogar de maneira assíncrona. No caso, cada um responde um turno, que também cada jogador tem o seu turno. É recomendado ter uma ordenzinha, né? Tipo, primeiro, sei lá, o Lucas ele vai fazer o turno dele, depois eu, depois o Rodrigo. Então volta a ordem do Lucas, eu, Rodrigo, e assim para poder manter um fluxo e uma organização melhor. E as outras regras, assim, são, por exemplo, se você tem um personagem que ele tem determinado tipo de poder, você não pode dar outro poder para aquele personagem. Tem que respeitar o cenário, no caso, as regras do mundo e o contexto que tem ali. Então são mais tipo regras de bom senso e convivência, no caso, a mecânica. E tipo, para jogar é super simples.
começa a adicionar complexidade é mais o sistema de magia, que ele é totalmente baseado em verbos, né? Já que não tem atributos, números e dados, eu tentei pensar de uma forma que como é que eu posso deixar o sistema de magia algo mais literário possível, para que a pessoa não tenha que ficar fazendo conta. Inclusive, tem gente que, quando eu expliquei sobre Norvênia, falou que era um RPG de humanas, porque não tem cálculo, é tipo completamente é, um RPG social e literário, né? Tipo, de escrita mesmo, escrita que é criativa, e etc. Muito bom. Luquinhas. Bem, antes de mais nada, o que eu tava falando era esse daqui, ó. Ah, que lindo! Entendeu? Eu já sei que eu tava pensando assim, eu vou mostrar a Laura vai falar que é pra ela. Que esse daqui é raro, só teve só o do financiamento e tu não acha mais, infelizmente. Madame Magui não acha mais mesmo. Entendeu? Mas eu empresto pra você, viu, filha? Tá? Ó, Que lindo, gente! Madame Magui. O, o, Ele é muito. Os jogos do. Do Alexander são lindos, né, cara? a autora veio aqui com a gente, né, Lucas? Teve um tempo que ela veio durante a campanha e ela explicou bastante como é que funcionava a construção do Madame Magui num jogo solo que ela fez. Vai ser redundante dizer, mas que ela fez pra ela. Aqui, ó. Que é do Lucas Fall, que eu tinha falado. Sim. É muito bonito, entendeu? Mas eu acho interessante na proposta do Guia de Norvenha é porque o Madame Magui foi feito solo e no Guia de Norvenha está proposto de ser É em conjunto. cooperativo. Eu achei isso muito legal. Ó lá, viu? Falei, já. Então, gente, eu tinha o livro de Madame Magui um certo tempo depois, não vou ter mais. Agora eu vou fazer minha pergunta, aproveitando que a gente falou aqui do livro. Eu quero saber mais, até porque aí é atiçando a cobinha que eu tenho, né? Cobinha. E você tem como falar um pouquinho sobre o deck? Inclusive tem até a meta esta, né? Que são o deck que são as cartas dos deuses. E eu queria entender um pouquinho mais, principalmente essa carta dos deuses. No caso, os espíritos de Norvênia, que em Norvênia não existem deuses, são apenas espíritos. Hum, Então, essa recompensa extra, ela é são postais mesmo de, tipo, para poder enfeitar, assim, que eu queria fazer algo, tipo, que fosse exclusivo ali para os apoiadores, para poder eles só eles terem aquelas ilustrações ali. E são, tipo, cartões postais mesmo de colecionáveis dos espíritos. Eles não têm relação com o deck. Falando sobre o deck mesmo, tipo, que serve o baralho Voyan, ele foi feito como um adicional do Guia de Norvênia. Ele não é necessário para você poder jogar, você pode jogar somente com um livro. Mas em Norvênia existem diversos povos, e um dos povos é o povo Voyan, que é o povo que tem o dom da profecia. Então, eles são guiados pelo espírito dos ciclos, e esse espírito, se os voyans eles perguntam algo para esse espírito, ele responde através de símbolos. E através desses símbolos eles conseguem desvendar as nuances do tempo. Eles podem perguntar algo que aconteceu no passado e recebem símbolos para poder contar aquela história, ou algo que ainda vai acontecer no futuro. E eles tentam, tipo, desvendar ali as nuances do tempo, do presente. É uma magia que ela é bastante complexa, então demanda anos de estudo dos voyants para eles conseguirem compreender os significados dos símbolos. Tipo, cada símbolo ele pode ter uma infinidade de significados. Eu não sei se alguém já ouviu falar de Fronteiras do Universo ou a Bússola de Ouro. Ele tem uma grande inspiração nisso, do aletiômetro. Então, ele funciona. Os símbolos de ciclos são
como o aletiômetro contando ali o que a pessoa quer responder. Então, o baralho eu fiz pra deixar uma coisa mais dinâmica, né? Tipo, eu quero jogar com o povo voyant, só que eu não quero ter que ficar escolhendo um símbolo por eu mesmo. Então, o baralho você pode simplesmente tirar aquele símbolo e falar que foi esse o símbolo que Citus te enviou, pra garantir uma aleatoriedade que não tem, porque não utiliza dados. Então, se você quiser adicionar uma aleatoriedade na sua história, você pode utilizar o baralho para retirar o símbolo tanto para resolver um conflito, sei lá, você pode dar um significado para alguma carta como positivo ou negativo, então serviria como sim ou não. E aí você fala, Eita. responder lá, tipo, essa carta ela tem uma característica positiva, então é um sim, essa carta tem um significado muito negativo, mas ele também serve como um gerador de aventuras, por exemplo, você pode retirar um símbolo que tem até no guia ali indicando, por exemplo, você tirar a sereia, que um dos significados é transformação, porque a sereia é um povo com magia metamorfa, elas conseguem transformar qualquer parte do corpo delas, então sereias estão muito atreladas à transformação. E tem também, por exemplo, o baobá, que significa crescimento. Então você pode tirar esses significados assim de cada carta e falar, eu vou passar por uma transformação que vai me gerar um crescimento. Ou Da então, árvore. é baobá da árvore. Aí é basicamente isso. Você vai pegando os significados ali e pode montar a história. E esse deck também, além dos 32 símbolos de ciclos, eles também contam com cartas de apoio, que são cartas que vão contextualizar aquela tiragem que você fez. Então, tem contexto temporal, que são cartas relacionadas ao presente, passado e futuro, e tem as cartas que são de contexto mais situacional, ambiental, por assim dizer, que pode contextualizar se é algo externo a você ou se é algo interno. Aí, por exemplo, você pode, se você quiser adicionar um significado maior ali naquela sua tiragem, você tirou a sereia. E aí você tira uma carta de apoio, você pode dizer que uma transforma. Aí sai uma carta de interior. Aí pode falar que essa transformação é algo que você precisa passar para superar alguma coisa interna sua. Ou então, se for exterior, é uma transformação que o mundo vai passar e que vai te afetar de uma determinada forma. Então, dá para dar esse contexto mais rico, por isso que ele acaba servindo como um oráculo também, se a pessoa quiser tirar assim, pode tirar, tipo, um oráculo pessoal, né? Acabou ficando, tipo, muito mais complexo do que... Antes era só a ideia de, tipo, para poder tirar o símbolo e ficar legal, o jogador poder jogar e tirar o Ficou símbolo complexo, ali. não. Não, o complexo que eu falo é que eu ia fazer uma coisa mais simples. A ideia era só simplesmente, porque seria legal se você pudesse tirar o símbolo, como se o ciclo tivesse te dado mesmo e ele surgia ali aleatório. Só que aí eu acabei adicionando mais contexto ali e ficou uma coisa, tipo, muito rica, né, de dar contexto temporal, contexto social ou interno, e aí ficou muito completo, né? Porque surgiu com uma ideia muito simples e acabou se tornando mais robusto. Aí Hum. eu fico, são dois orgulhos que eu tenho em Norvênia, é o sistema de magia e o sistema, no caso, o baralho voyan acaba entrando no sistema de magia, mas então, tipo, eu fico muito feliz, tipo, nossa, como é que eu pensei nisso? Aquela coisa assim. Mas ele tá. Quando eu falei da parte que ele não ficou complexo, tá. São, são dois leitores de tarô aqui, então Sim. pra gente não vai ser complexo. Três leitores de tarô com a Laura do chat. Mas eu achei bem simples. Eu Sim. achei ele bem, qualquer pessoa que mesmo que ela não leia tarô, não conheça muito a parte de cartas, ela vai conseguir pegar bem e vai conseguir jogar e até mesmo jogar em outros jogos, que foi até o que eu tinha falado no chat no off, né? Uhum. Porque eu vou querer muito usar ele em outros jogos em si, né? Como o próprio Raga falou na parte de oráculo, e eu sei que tem uma pessoinha que vai querer muito ler tarô com essas cartas, né?
Porque tá querendo ler até com cartas de Pokémon, pra tu imaginar. Então, imagina, né? Raga, Vamos nessa. Eu vou mudar um pouco essa prosa. Vou encaminhar para uma coisa que bateu curiosidade enquanto estava escutando a Paula relatar todo o desenvolvimento do trabalho dela. Como vocês estão vendo na página do Catarse, ela está conduzindo a campanha de forma independente. Ou seja, ela não está com algum suporte de alguma editora. Então me viro para ti, Paulo, e pergunto: o que te motivou a conduzir todo o seu trabalho de forma independente? Foi um conjunto de coisas na realidade. Eu até tinha acordado de lançar pela Universo Simulado. O Luiz, ele me apoia bastante. Eu faço trabalhos de diagramação para Universo Simulado. E depois, tipo, pelo o que eu queria e o que eu esperava ali de Norvênia, eu sabia que ia ser um financiamento bem difícil, porque é algo novo, assim, no mercado, ou no máximo não tão conhecido em relação a, tipo, a livros de RPG, né? Então, eu tive algumas divergências criativas em relação à visão, né? Porque eu tenho uma visão muito do literário ali, dos RPGs de fórum, e o Luiz tem uma visão muito mais mecânica. E o que é muito interessante porque me deu alguns insights de algumas coisas que eu tinha para Norvênia, mas eu queria transformar aquilo em algo literário. E como eu fiz o livro todo sozinha, aí o Luiz falou que nada mais justo do que eu fizesse também independente, né? Que eu tivesse todo o lucro ali do livro, a glória, por assim dizer, de maneira independente, e também porque ele queria que eu entendesse que eu era capaz de fazer isso sozinha, tipo, de maneira independente, que eu não precisava de um apoio de uma editora por trás. E eu achava só que ele estava meio doido, né, disso, mas eu queria, tipo, ao mesmo tempo me gente, vocês têm um esforçar para amor. poder. Eu queria me esforçar também para poder fazer dar certo, para alcançar o máximo possível de pessoas. E assim, eu recebi muito apoio, apesar de eu estar lançando independente, muita gente comprou a ideia e está divulgando e apoiando. Então, assim, eu fico, tipo, eu sempre falo, né, nas comunicações de Novênia sobre o quanto eu tô grata, e fica até repetitivo, mas é porque não tem espaço dentro desse corpinho de 1,63 m para comportar tanta gratidão de as pessoas estarem, tipo, tão empolgadas com o financiamento. Tipo, ele ficou em top 5 de pré-campanha no Catarse. Já bateu a meta, ainda falta 47 dias para terminar o financiamento. Então, assim, tem muita gente compartilhando, apoiando, servindo de colaborador lá no Instagram, ajudando a impulsionar as postagens. Então, assim, eu queria, tipo, lutar para poder dar certo, só que eu também não imaginei que fosse dar tão certo assim, né? Então, eu fico, tipo, muito feliz de todo esse resultado, e eu espero que também seja um incentivo para quem quer lançar independente, né, e não consegue contato com alguma editora ou tem alguma ideia muito mirabolante, assim. Então, tipo, tenta, cara, se você tipo, se esforçar, correr atrás ali, fazer todo o planejamento, que também nada cai do céu, né? Você acaba tendo que correr muito atrás de fazer a coisa dar certo. Aquele negócio, você tem um sonho, você tem que correr atrás dele. Então, Norvênia virou, tipo, o meu sonho, a minha estrela guia ali, e eu fui seguindo ao máximo, tipo, juntando dinheiro para poder conseguir pagar revisor, pagar é, leitor crítico, no caso, a pessoa que faz a leitura crítica, e também pagar para imprimir a boneca, né, no meu, eu transformei meu Norvênia foi um projeto meu de TCC de design gráfico, porque eu queria terminar o livro e botar, tipo, um objetivo. Não, eu só vou me formar se esse livro ficar pronto. Porque eu tenho essa tendência de duvidar muito de mim. Eu acho que foi um dos incentivos também do Luiz, tipo, lança sozinha porque você consegue, para você acreditar um pouco mais em si mesmo.
Então eu botei ali, tipo, se eu fizesse só por mim, assim, eu talvez não concluísse o livro, mas aí eu botei, não, só vou me informar quando esse livro ficar pronto, porque eu sei o potencial que ele tem para ajudar outras pessoas, né? Não é só, tipo, algo para mim, para ter, eu tenho um livro que financiou no Catarse, e, nossa, agora eu sou famosa ou conhecida. Não, não é isso. Mas é porque Norvênia ele tem um potencial tão grande para ajudar as pessoas, porque quando eu penso em como esse estilo de RPG literário ele me salvou na forma como eu trabalhava muitos problemas internos que eu tinha, sentimentos que eu não conseguia compreender, e eu transportava isso para os personagens, e assistir o desenvolvimento dos personagens fazia com que eu me entendesse melhor. Tipo, a escrita, ela ajuda muito, sabe? Ela ajuda a curar, te ajuda a suportar. Então, eu queria que, quando eu criei Norvênia, além de, tipo, estimular leitura, escrita, porque eu sou ratinha de biblioteca, mas o meu principal, tipo, objetivo, assim, mesmo, tipo, pessoal, era que o RPG literário, ele literalmente salvou minha vida. Ele me embalou em momentos de muito sombrios na minha vida, de depressão mesmo, e foi graças a ele que eu consegui suportar essas tempestades. Então eu ficava pensando, cara, se outras pessoas tivessem, que estejam passando por momentos difíceis, elas tivessem um apoio ali da escrita, da leitura, para poder conseguir suportar e entender esses sentimentos e ver que não dura para sempre, sabe? É uma batalha diária, mas você é forte o suficiente para vencer isso. E as histórias elas servem para te inspirar, para te é, manter, tipo, no dia seguinte conseguir ir mais um dia mais para frente. Tipo, a gente é muito motivado por histórias. Muitas vezes a gente quer, sei lá, motivações bobas de, eu quero saber como é que termina determinada série ou determinado filme. Então, eu fico muito empolgado pelo dia de amanhã, pelo próximo dia, porque eu estou esperando por aquela história. Então, eu queria que Novena só fosse essa inspiração também, né? Que ajudasse as pessoas a passarem pelos seus momentos de dificuldade e fosse, tipo, um pequeno sol entre as nuvens, como foi para mim outros fóruns e jogos nesse estilo, assim. Muito bom. E tem 126 pessoas que concordam de alguma maneira com você e por isso estão apoiando o seu projeto. Lucas! Olha, eu vou te falar que eu me encantei cada vez mais com o teu depoimento do que você estava falando aqui, ô BL, porque o RPG ele faz isso. Tanto RPG é literatura. Muitas vezes eu tava triste, eu tava deprimido, eu tava com raiva, que ia explodir, e o RPG foi minha válvula de escape. Ele é minha válvula de escape muitas vezes. Ele é meu momento de eu preciso esquecer esses problemas que eu tô passando. E aí vai lá, o Marcos me faz isso, o Fernando me faz isso, a Jéssica me faz isso, o Alexandre, o Coulson, a Ariel, várias pessoas que são pessoas do projeto mesmo, e até mesmo pessoas que quase nunca apareceram uma vez ou outra, apareceram e não aparecem mais, mas é algo tão legal, encantador, e ouvir isso, e você conseguir trazer para o papel, é magnífico mesmo. E eu agradeço muito ao Sensei, desse incentivo que ele te deu, desse desafio que ele te lançou, né? E mostrar que ele estava certo, entendeu? Que você é capaz de lançar isso aqui. Eu tô doido pra estar vendo ele físico. Eu tô doido pra pegar as cartas, não só eu. Você já viu, né? Mas aí agora eu te pergunto, depois do Guia de Novênia, você já tem planejamento para o próximo ou para os próximos lançamentos seus? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho uma mente muito criativa.
Isso é bom e ruim, mas eu tenho. Novena em si, ele tem uma linha do tempo enorme. Tem uma história que dá para pelo menos mais outros 3 livros só no universo de Norvênia. Sim, En- sim, sim, sim. Então, mas eu também tenho outros universos que eu fui criando ao longo da minha longa existência de 30 anos. E que eu projetos assim engavetados que dá para eu olhar com mais carinho e tentar trazer alguma coisa. Se for, as pessoas, tipo, as pessoas já estão comprando ali a ideia de Norvênia, mas a gente só sabe mesmo, tipo, quando elas pegarem o livro ali, jogarem e verem, tipo, eu realmente gostei, eu quero mais desse tipo de conteúdo, porque eu quero muito que tenha espaço no mercado para RPGs literários que são focados na escrita, né? Então, havendo, tipo, esse espaço, as pessoas gostando, assim, eu tô completamente na pronta para me jogar de novo no loop de trabalho ali, de fazer talvez eu não faça um livro inteiramente sozinha, que foi um pouco complexo ali, né, de ter que escrever, fazer mais de 100 ilustrações e ainda fazer a diagramação. Talvez eu acabe terceirizando um pouco o trabalho, né, para poder ficar mais fácil. As ilustrações eu posso dividir com alguém para não ficar um projeto tão longo, né, porque Norvênia acabou demorando 5 anos ali para maturar, né. Então, que foi uns 4 anos que eu fiquei expandindo o universo, por isso que ele é tão grande, dá para mais livros assim. E aí eu tive que recortar um pedaço desse universo para poder encaixar num livro que ficasse conciso, né? Que fosse é, ser, como é que é? Receptivo para o maior número de jogadores, que eles conseguissem entender Norvênia mais fácil do que nos recortes, né, históricos que tem em Norvênia. Então eu tive que ter essa esse tempo de maturação de como é que eu ia conseguir recortar o período de Norvênia para poder fazer o primeiro livro. Eu também queria que o livro ele não fosse só simplesmente um livro de regras que fosse tacado. Eu queria que ele ilustrasse, né, como você se envolve com a história e com o personagem. Então, todo o guia ele é completamente imersivo. Você, dentro do guia, você está numa jornada de reencarnação, é sua alma entrando no mundo. E o guia de Norvênia, que é o personagem que está na capa, o Eloy, ele te apresenta ao mundo. Então, conforme você está lendo o livro, você está lendo o Eloy contando como é o mundo para você escolher qual vai ser a sua vida, né? Então você vai escolher o seu povo, a sua classe, você vai escolher se você é rico, pobre, onde você vai estar ali no mundo. Então ele está ali te contando como um amigo, como um guia mesmo, explicando lá como é que funciona o mundo, às vezes dando a opinião dele, apesar de ele não gostar muito, porque ele tenta ser é, como é que se dá o nome, meu Deus? Parcial. Então, acaba entrando um pouco disso, né, do personagem passar um pouco da voz dele ali. Então, você acaba conhecendo um pouco o Eloy também, conforme você vai lendo o guia. Então, eu queria que fosse, tipo, imersivo. Só que como é que eu vou botar regras do mundo ali para poder explicar para o jogador de uma forma completamente imersiva? Porque tem coisas que o jogador precisa saber e não o personagem. Como é que eu vou me comunicar? Então, teve um tempo ali também de como fazer essa linguagem, essa comunicação, né? E aí depois teve o tempo de fazer as ilustrações e a diagramação, que foi o tempo de 5, 4 meses do meu TCC, né? Que faltando um dia para começar as aulas, eu terminei de escrever todo. E aí depois foi só fazer as ilustrações, os símbolos, brasões, mapas, tudo que tem dentro desse guia. Eu ainda não sei como é que eu consegui fazer tanta coisa em tão pouco tempo ali, que foi o tempo do TCC. Que ainda tive que diagramar o livro todo, né? Mas no caso eu expandi depois do TCC, eu adicionei mais ilustrações, que não deu tempo de fazer todas as ilustrações que eu queria, né? Gente, não, o legal a gente já agora a gente já tá ciente de mais 3 livros.
Eu quero logo. Eu nem peguei o primeiro livro, eu já quero logo os outros. Os outros. Mas, sim, e uma coisa que eu achei bem interessante, mas isso eu vou deixar pra falar na hora da música. Porque eu mudei minha música, acabei de mudar minha música, porque hoje de manhã, quando eu olhei a tua capa, eu falei assim, eu vou colocar esse daí. E aí eu não coloquei. Eu fui no que eu tava assistindo. E aí eu falei assim, gente, e ficou na minha cabeça. Você acabou de mudar totalmente e voltei pra de manhã. Mas eu vou explicar isso aí depois. Raga, A gente já pode seguir em frente, Lucas. já pode seguir pra música? Vamos. Então bora seguir pra Então música. bora. Bom, chegou o momento da galera indicar canções que possam se relacionar com o tema do Giro da Semana RPG, que aqui é o Guia de Norvenha. Lucas e Paula vão indicar essas canções, sendo que quem começa é o Lucas. Eu vou explicar logo de uma vez. Eu sei que todo mundo já ficou confuso. Eu acho que isso é normal, né? É uma pessoa com TDAH e TDI, né? Como mediador, mas beleza. O que acontece, gente? A Paula deu uma indicação ótima hoje, logo cedo. E eu tava ouvindo justamente essa outra música que eu vou escolher hoje, né? Só que aí eu fiquei assim, pô, será que vai dar certo? Será que essa música vai fazer contexto? Não, então eu vou pegar Yusha do Frieren, do anime Frieren, que é uma elfa que ela vive a eternidade, vamos dizer assim, né? Os milênios, e as outras pessoas elas estão passando. E elas não vivem a mesma quantidade de milênios que os elfos vivem. E depois que ela perdeu o amor da vida dela, que ele gostava dela e ela não se tocou, ela começou a se tocar. E aí ela começou a ver a humanidade em si, né? Então, eu vi muito isso no Guia de Novérnia, porque isso é literalmente uma história. E é uma história que ela vai. Como se ela estivesse contando. E agora vai vir a nova temporada. Eu tô doido pra ver a nova temporada. Tô doido. Só que aí, você contando isso, eu vou mudar para a música Pink Blood do Chioren Natsu, que é o Fumetsu no Anata, que literalmente o que acontece? É um deus que ele solta um pedaço dele e essa nova criatura é um deus também e começa a viver o mundo, Deu ruim. entendeu? E ele, no caso, ele literalmente Opa. ele se acha indestrutível. E ele não é indestrutível. E depois ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo junto com a humanidade. E no que eu tô vendo do Guia de Novérnia, é exatamente isso. Você vai aprendendo e tem alguém atrás de você. Né? E. Nossa, que lindo. Então ficou essa minha indicação dupla pro Guia de Novérnia. Muito bom. Agora cabe a Paula fazer a sua indicação de canção. Cara, a minha indicação de canção, eu tive um problema muito grande para conseguir pensar em uma canção só. Então, porque quando eu penso em Norvênia, nas músicas, eu penso muito na, na trilha sonora de qualquer filme do estúdio Ghibli, porque Norvênia ele pega muito desse lado contemplativo que tem no estúdio. Então, aí na hora de escolher uma canção só, aí eu pensei, ambientar, é só colocar lá, que você falou. 1 hora de trilha sonora de filmes do estúdio Ghibli que vai ambientar Norvênia perfeitamente, assim, para que eu caí. Ai, que ótimo. Oi? Tá aqui, de volta já. Tá aí, tá aí. Eu consegui entender um pouco, mas. Pode repetir. Eu caí. Deixa eu botar o. Botei o Wi-Fi aqui do. Opa.
Não sei. Deixa eu ver aqui. Oi, tá dando pra ouvir? Sim. Sim. A internet começou a ficar instável aqui. Eu não sei a qual parte que me cortou aqui da internet. Desde o comecinho, então tu pode mandar bala. Ah, que eu comentei que qualquer música do estúdio Ghibli, né? Porque Norvênia tem muito esse ar contemplativo. Então, que não era tipo uma recomendação, né? Acabaria sendo tipo a trilha sonora de qualquer filme deles, aí daria pra botar tipo aquelas playlists do YouTube, tipo 1 hora só de músicas do estúdio Ghibli. Mas aí fosse para escolher tipo a música do Castelo Animado, ela acho que tipo se for pra escolher uma ali mesmo, porque eu gosto muito desse filme, eu gosto de vários filmes do estúdio Ghibli, eu sou super fã. Mas a música do Castelo Animado, ela tipo, vem na minha cabeça assim mais fácil. Muito bom. Então, estão aí as indicações da Paula, do Lucas, que servirão para permear as mentes de vocês na hora de escutar uma melodia que ajude a embalar aventuras ou leituras do Guia de Norvenha. Agora nós vamos para a nossa atualização das campanhas de financiamento coletivo que a gente faz em prévia para o artigo digital, que vai com todos os destaques que o Lucas coleta no domingo. Domingo estará disponível para vocês baixarem. Agora, se você estiver já assistindo na vermelhinha, já está disponível aqui na descrição do vídeo. Basta abrir lá a descrição, vai estar lá o link da revista, baixar e fazer as suas leituras. Então vamos às atualizações das campanhas de financiamento coletivo que fazemos aqui. Hoje, durante a minha atualização, eu registrei 22 campanhas de financiamento ocorrendo ao mesmo tempo e o período de apuração foi de 13 a 20 de março de 2025. Mas antes de falar das campanhas que estão ocorrendo, vou relatar aquela que encerrou ao longo desses últimos dias, que foi o Morkborg pós-campanha frete, que conseguiu arrecadar R$ 4.775. Muito bom, ou seja, mais 176 pessoas se juntaram àquelas que participaram na campanha anterior de viabilização de Morkborg. Então deixo aqui meus parabéns para a galera da Hugimune Editora. Falando agora das campanhas que estão em andamento, contudo, aquelas que estão prestes a se encerrar, e Hope Finder vai encerrar hoje. Faltam algumas horas para se encerrar. Se você está assistindo aqui na roxinha, você ainda tem chances de participar. Agora, se você deixou para assistir só lá na vermelhinha, sinto muito, a campanha já encerrou. De toda forma, até agora, a Hope Finder já está com 447% de acúmulo de uma meta base de 5.000. Olha só, caramba, os caras arrebentaram. Trieditora arrebentando. Outra que também se encerra hoje, daqui a algumas horas, é o Pathfinder Kingmaker Late Pledge, que já está com R$ 13.880. Agora, falando diretamente das campanhas que ainda tem bastante prazo para correr, vamos uma a uma. Primeiro, Altares RPG, que já está com 240% da metabase pela coisinha verde, a metabase de R$10.000. Tem o Combo Campfire, da Campfire Studio, que já está com 135% da metabase de R$ 6.666. Temos o Guardiões do Limbo, pela New Order Editora, que já está com 253% da metabase de R$ 5.000. Temos o Tormenta 25 anos pré-venda, que já está com 130% da metabase de R$ 110.708, ou seja, os caras dobraram o valor da semana passada. Continuando, tem o Lancer RPG, da Trieditora, que já está com 545% da metabase de R$ 40.000. Tem o Etirindor, cenário de campanha, que está com 4% da metabase de R$ 1.000, que é do Adenilson Romão. Tem o Fallout, da Retropunk Publicações, que já está com 126% da metabase de R$ 85.000. Tem o Arte da Guerra Nova Era, pela Odyssey Publicações, que já está com 126% da metabase de R$ 5.000. Temos o Cartógrafo de Campanha Masmorras,
que já está pelo Clube dos Taberneiros, que já está com 30% da metabase de R$28.000. Temos o Shadow Dark RPG por Laserhead Press, que já está com 332% da metabase de R$80.000. Temos o Achtung Cthulhu pela New Order Editora, que já está com 65% da metabase de R$45.000. Temos o Como Te Me Encontrei pela Catarina Molinari, que já está com 25% da metabase de R$8.400. Temos o Acaso RPG por Dreamer, que está com 1% da metabase de R$15.000. Temos os Histórias na Umbanda, que já pela Yotun, que já está com 36% da metabase de R$6.500. Temos uma campanha desconhecida chamada Guia de Norvenha, por uma tal de Brielle Riscala, que já está com 162% da metabase de R$6.500. Temos o Ronin RPG pela Tri Editora, que já está com 694% da metabase de R$7.000. Temos o Atlas RPG Manager, que está com R$140 de arrecadação. Temos o Guia de Schlefsolk para Coisas Impensáveis. A partir de agora são as campanhas que não tem prazo para acabar. E esse que eu acabei de citar já tem 20% da metabase de R$88.000. Temos o Breacher's Fendas de Sempre Eterna, que já está com R$26.543 de arrecadação. E para fechar, o Cursed Knights, A Guerra do Crepúsculo, que já está com 113% da metabase de R$27.100. Olhando agora o volume financeiro de apoios ao longo dessa semana, registramos um total de R$183.918. Comparando com a arrecadação da semana passada, nós percebemos um saldo negativo de R$27,3 mil. E comparando com as médias dos 12 últimos meses, nós percebemos um saldo positivo de R$55,8 mil. Isso pode ser visto aqui no gráfico. Por mais que tenha caído um pouquinho com relação à semana passada, a linha da média está caindo e já foi para baixo de R$150 mil. Então, os valores continuam bem acima, considerando a linha da média. Agora, vendo as 5 campanhas mais bem financeiramente apoiadas, em primeiro lugar ficou Tormenta, 25 anos, com 41,5%. Em segundo, Ronin RPG, com 9,8%. Em terceiro, Fallout, com 9,2%. Em quarto, Shadow Dark, com 8,8%. Em quinto, Achtung Cthulhu, com 8,1%. Encaminhando para o fim, temos o volume de pessoas apoiando as campanhas e registramos essa semana um total de 708 apoios. E aí, comparando com o volume de apoios da semana passada, nós percebemos um saldo negativo de 253 apoios e comparando com a média dos 12 últimos meses, nós percebemos um saldo positivo de 119 apoios. Então o gráfico está um pouco parecido com o financeiro, só que em termos de média, o volume de apoios está meio que se equilibrando, não sem muitas variações, mas aqui a variação está sendo para cima. E aqui, olhando as 5 campanhas mais bem apoiadas por pessoas, temos em primeiro lugar, olha só a diferença. Quando coloca em volume de apoios, em primeiro lugar aparece Guia de Norvenha. Em segundo, Tormenta, 25 anos, com 16,8%. Em terceiro, Ronin, com 15,8%. Em quarto, Fallout, com 10,3%. Em quinto, Achtung Cthulhu, com 9,3%. Só justificando previamente, Paula, é por isso que eu gosto de fazer volume de apoios, porque dá uma diferença significativa, porque algumas das campanhas os apoios são muito altos, aí acaba realmente ficando lá em cima. E é por isso que é bom te observar que é nessas horas que as campanhas independentes costumam brilhar. Lucas, faça seus comentários sobre essas atualizações. Cara, eu vou falar que é um tapa na cara com luvas de película, gostoso e não é BL dando tapa, sou eu dando tapa. Toma! 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 Ah! Por que eu tô fazendo isso? Porque assim, a maioria do pessoal sempre vai achar Tormenta, né? Tormenta tá aqui em primeiro lugar. Tormenta sempre é aquela coisa que explode tudo quando tá aqui, né? E dessa vez quem tá em primeiro lugar na parte de apoios
Guias de Norvênia. Olha, não, é uma felicidade e não é só pra você. Porque é um estilo diferente. É um jogo independente. É um jogo de uma mulher. Entendeu? Temos a Karen Sorelli na Jambô. Só que aqui, a Karen Sorelli, ela tá acompanhada de vários outros homens. Você é você, Paula. E isso mostra mais ainda o que o Sensei tinha dito antes. Entendeu? Então eu tô esquecendo todos os outros. Eu tô deixando todos os outros de lado. Desculpa, gente. Tô deixando todos os outros de lado. Mas Guias de Novena em primeiro lugar. E se vocês falarem que é roubalheira, é só vocês verem o gráfico que o Raga faz. O Raga ele faz todo um processo em Excel. Não tem como o computador errar. Entendeu? E mostra muito bem o avanço que teve. Se vocês forem acompanhar em grupos, da quantidade de pessoas apoiando o Guias de Novênia e pessoas que estão já falando que vão apoiar ainda mais. Entendeu? Ele já tá chegando a 200%. Então, é muito sensacional ver isso. É muito bom ver isso. E incentivar cada vez mais que tenha isso. Entendeu? Então, incentivem cada vez mais RPGs que eles são assim de fora da caixinha. E que na verdade eles já são há muito tempo usados, porque quem conhece linguagem de DOS sabe que a pessoa é velha, né? E eu sei que eu tô revelando minha idade, então é isso aí. Paula, seus comentários em cima dos financiamentos coletivos, o que você acha sobre isso? Eu não sei, eu tô chocada, eu tô tentando entender isso aqui. Tipo, espera que eu deu pane no sistema, alguém me desconfigurou. Mas. Novena em primeiro por quê mesmo? É porque é o seguinte, só para explicar. O levantamento que eu faço é semanal. Deixa eu subir aqui o quadro. Semana passada, muito desse pico aqui que está aparecendo foi em função do início da campanha de Tormenta, a pré-venda. Então, naturalmente, foi lá para cima. Só que o que eu computo na semana seguinte é o que rolou desse prazo daqui até aqui. Ou seja, eu só peguei desses dias dessa semana que passou. E nessa semana que passou, Norvênia foi a que teve mais volume de pessoas apoiando o projeto. Meu Deus, gente, socorro. Olha, aqui do total, só para te ter uma ideia, o total foi de 708 pessoas. Quando eu digo 17,7%, quer dizer que é 17% de 708 pessoas. Eu entendi, mas ainda não entrou na minha cabeça, sabe? Porque, gente, nossa, então, assim, meu Deus. Eu não posso chorar em live, não, gente. Pode chorar. Chorar faz bem. Nossa, Chorar nossa, faz muito bem. nossa, eu só tenho que agradecer, juro. Tipo, é repetitivo, mas é porque não tem como não agradecer, não tem como não se sentir grata, tipo, de ter tanto apoio, assim. É um projeto que eu tenho tanto carinho, sabe? Então, sei lá, tipo, meu Deus, socorro. Ai, gente, meu Deus, socorro. Isso não era esperado, tá, gente? Isso não era nada esperado. A gente não. Isso o Haga ele faz na apuração de hoje. Ele não revela pra mim antes. Ele não revela. Ele literalmente ele faz hoje. E eu só descubro na hora da live. Eu descobri agora, né? Porque, tipo, meu Deus do céu. Eu acabei de descobrir. Eu tava pronto pra xingar a Tormenta. Você sabe por que eu saí do grupo do Universo Simulado? Você sabe por que eu saí. Foi por causa de Tormenta.
Bom, Ai, gente, meu Deus. depois então, depois a Paula pensa em algumas outras palavras. Eu Vamos. não vou conseguir pensar porque eu tô incrédula ainda. É só, tipo, a palavra vai ser muito obrigada. E é isso, porque eu não consigo pensar em outra palavra além de, tipo, agradecer infinitamente, tipo, por tudo isso que tá acontecendo. Tipo, é impossível, tipo, pensar assim, meu Deus. Não é Muito. impossível não, aí ó, tá a prova aí ó. É isso aí. Detalhe de uma pequena coisa, gente. Antes de eu passar por Raga, vocês têm que pensar assim. Hoje é a terceira semana do mês. Levantamento GFC, ele sempre é assim, ele começa a levantar a partir do quinto dia útil e semanas de pagamento de cartão, virada de cartão. Virada de cartão é entre o dia 15, 16, dia 20, que é hoje, entendeu? Então, isso mostra que o pessoal tá apoiando, isso mostra que o pessoal tá vindo em cima para apoiar. Porque é um RPG que, para a maioria das pessoas, é diferente. É um RPG que a pessoa, ela quer fazer um livro e não sabe como, ela vai pegar o teu RPG para isso, Greg. Entendeu? Ela vai pegar o teu livro e vai fazer o livro dela em cima. E você próprio incentivou aqui em plena live. Então isso é muito legal. Isso aí. Deixa eu desconfigurar aqui o computador para dar zoom. Eu não sei como é que desfaz o zoom. Lucas, Assim. pode caminhar pro fim, Hum, Lucas. Ah, descobri. beleza. Então agora nesse momento é o que a gente falou que aconteceu na nossa semana, né? Conosco. O que pode ser que aconteça nas próximas. E se de repente esquecer alguma coisa de falar, esse é o momento. E principalmente também falar onde a gente encontra a pessoa, né? Onde a gente te encontra, onde a gente consegue conversar com você, se é via Instagram, se é via Facebook, se é via X, se é via TikTok, se é via WhatsApp, aonde a gente consegue falar com a Biele Riscalo, né? E então eu vou começar comigo, né? E eu durante a semana a gente teve o evento do Roda de Jogos Carnaval, ao qual a gente conseguiu fazer destaque com alguns board games e teve a mesa de ordem paranormal. E eu fiquei muito feliz quando os jogadores chegaram e falaram que eles detestaram o sistema, mas eles gostaram da narrativa do mestre. E sim, eu vou falar que eles detestaram o sistema mesmo, né? Mas o que salvou foi o mestre em si. Então isso teve até outro dia, o Raga fez um podcast em cima, né? Se o que salva na mesa é o sistema ou não, né? Mais ou menos isso. E se é o mestre que consegue conduzir bem a mesa, e foi justamente o que aconteceu lá no evento. O Marcos conseguiu conduzir muito bem a mesa, que o pessoal se divertiu pra caramba. Nem ligou pro sistema em si, né? Então, isso prova mais ainda, né? Não precisa ser um D&D da vida, não precisa ser uma Ordem Paranormal, um Tormenta, um GURPS, um Daimon, qualquer sistema que o pessoal não goste, um Demos Operation. Acho que o Demos Operation nem importa se o mestre é bom, porque você tem que fazer física no sistema. Mas aí eu tô de novo revelando a idade, né? Quem conhece Demos Corporation, eu falo, é velho, filho. E foi muito legal, foi muito divertido ver isso, né? Esse sábado agora eu vou estar em terreiro para poder ver o levantamento de cabeça da minha irmã Stephanie. Então isso vai ser, pra gente, vai ser muito divertido, muito legal. Eu sei que a Stephanie ela deve estar muito empolgada com isso e não é só ela. Os irmãos do terreiro e eu também estou muito empolgado em ver. E segunda-feira
Eu vou ter Mabon com minha filha e com o Matheus, que a gente está começando a fazer um Coven, né? Isso está sendo muito legal. E final do mês agora eu vou estar em Cubatão no evento literário com trocas de livros, que é a FIC. Eu vou estar de Zé Pilinta no sábado, eu vou estar de Chu Caveira no domingo. E a gente vai estar fazendo nesse evento o concurso cosplay de original caráter no sábado. O que é o cosplay de original caráter? São personagens desenvolvidos em cima da literatura. Então você pode vir do seu personagem de RPG, você pode vir do seu personagem de livro, do seu personagem de fanfic. Você só tem que vir com uma foto ou com uma descrição detalhada para a gente poder saber como é o teu personagem, para a gente poder saber como a gente vai julgar ele, né? Se ele realmente tá como você falou na tua história, se ele tá realmente como falou do livro, se tá realmente condizente com a ficha do RPG. Então a gente precisa ter essa descrição. Beleza, pessoal? Então, tô esperando vocês no dia 29 e 30 de março. Ah, e já tô com as datas dos próximos rodas. E aí, se vocês querem saber, vocês entram lá no grupo. Vocês me pedem o link do WhatsApp, eu coloco vocês lá no grupo. Mas eles são presenciais, os eventos, tá, pessoal? Infelizmente, eles precisam ser presenciais. A gente precisa estar vendo as pessoas fisicamente, né? E Paulo, o que rolou contigo na semana, o que vai rolar nas próximas e onde a gente te encontra? A primeiro, a resposta mais fácil, vocês podem me encontrar no Instagram, através do Brielle Riscala, no Blue Sky também, tem o link das minhas redes sociais no Catarse. Podem me encontrar também no WhatsApp, eu estou em vários grupos de RPG, divulgando diariamente Norvelha para poder continuar atraindo mais apoiadores. Lá meu nome está como Paula Guimarães, porque o WhatsApp eu uso para trabalho também, né? E basicamente são esses os lugares que você pode me encontrar, além do Discord também, que é Brielle Riscala também o meu nome lá no Discord, mas enfim. O que eu fiz durante a semana foi nada muito empolgante, eu fiquei divulgando Norvênia feito uma louca e entrando, tipo, meu Deus, bateram 2 metas extras já, né? Então já liberou um sorteio para ter uma mesa usando Norvênia como cenário, porque ele também serve como um cenário para outros sistemas de RPG, que vai ser mestrada pelo Carlos Chimu, da Chimu Jogos. E a outra meta extra foi um mapa em tamanho próximo do A3 de Norvênia, né, do mundo. Então, fiquei fazendo postagens no Instagram para poder compartilhar todas essas conquistas e tentando, tipo, programar coisa nova, conteúdo, no meu Instagram eu tô sempre compartilhando conteúdo de Norvênia, falando sobre os povos, sobre sistema de magia, sobre os espíritos também. Eu fiz uma postagem com o Speed Paint daqueles cards da terceira meta extra, e aí na descrição tem falando um pouco sobre cada espírito de Norvênia. E nessa semana agora eu vou viajar para visitar uma amiga que eu vou fazer aniversário. Então vai ser tipo uma pequena folga, por isso que eu passei essa primeira semana toda trabalhando para conseguir aproveitar ali o tempo com ela, que ela é como minha irmã para mim, então vou lá perturbar ela no aniversário dela. E talvez, muito possivelmente, dá para me encontrar passeando pela Liberdade, nunca fui lá, em São Paulo. E aí, quem tiver eu só não tenho certeza se vou sábado ou domingo para Liberdade, mas quem estiver passando lá por um desses dias, se me encontrar, vai receber um marca-página do Guia de Norvênia, porque eu vou ficar distribuindo para as pessoas lá para conseguir ainda mais apoio. Então, Show. é basicamente esse o planejamento de trabalhar para poder atrair ainda mais gente para o Guia de Norvênia, para bater a terceira meta e quem sabe entrar novas metas aí. Quando bater a terceira, surgir uma quarta, uma quinta. Também estou trabalhando aí fazendo orçamento para ver o que dá para encaixar mais. Que pelo visto ainda tem 47 dias de campanha, socorro.
Então, se continuar nesse ritmo, tem que botar muito mais meta extra, gente. Uma coisa que eu já falo pra ti, ô Paulo, isso é falar e ao mesmo tempo um aviso. Sempre é bom, é empolgante meta extra, mas tomar muito cuidado, Sim, sim. entendeu? Eu Porque se tento você coloca muito. nunca dar um passo maior do que a perna. Tipo, as metas É, que tem aqui já estão prontas. Então eu tô vendo aqui o que eu tenho de pronto do conteúdo também para não atrasar o financiamento, para quando terminar eu já conseguir fazer os envios e não ser nada que vá aumentar ainda mais o tempo de envio do livro, até porque eu vou ter que empacotar a maior parte sozinho. Meu namorado ele vai me ajudar a fazer o empacotamento, eu vou assinar também os livros. Então, eu não, se for algo que vai prejudicar o envio e atrasar, eu não vou colocar como meta extra, obviamente. Eu penso mais em coisas que eu gostaria de colocar, mas o orçamento talvez não desse certo. Aí são coisas que eu já tenho prontas ali, mas eu, tipo, abandonei para questão de financeiro, que eu não achei que teria tanto apoio assim, né? bom, e que venha cada vez mais apoios, viu? E bota ele mesmo pra trabalhar. O coitado, vai lá, bota pra trabalhar, vai. Ajuda a empacotar. Empacota 6 mais 5 aqui, ó, mais 50. Eu com a tendinite na mão assinando os livros e ele lá dobrando. Cada um com um tipo de tendinite diferente. Nossa. Bem, Raga, você pode fazer a despedida. Então vamos lá. Galera, muito obrigado por terem assistido a gente até aqui. Também agradeço a Paula por ter nos dado o prazer de falar sobre o seu jogo e sobre sua campanha. Desejo que continue fazendo sucesso. Então, como costume, vamos ao nosso encerramento, aonde eu vou convidar o Lucas e a Paula para junto comigo dizer tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Tchau, Lilica. Lilica.